Olá pessoal, estamos de volta aqui com o Dr. Juliano César do Amaral, que é presidente da Comissão de Igualdade Racial da 53ª Subseção OAB de Avaré. Dr. Juliano, deixamos a seguinte pergunta: como está o racismo no Código Penal? Bom, o racismo no Código Penal ele já evoluiu bastante. Nós tivemos agora no começo do ano a equiparação da injúria racial ao crime de racismo. Então passou a ser inafiançável, né, e imprescritível. No entanto, muito embora nós tenhamos ali uma legislação muito competente que já temos para o racismo, a nossa maior dificuldade está dentro dos plantões policiais. Como que os delegados, como que os profissionais daqueles plantões policiais estão administrando isso. Infelizmente, nós temos ali uma baixa muito grande, porque por muitas vezes os delegados acabam arquivando inquéritos por acreditar por falta de provas, né? Infelizmente o racismo ele é um crime tão sutil que por vezes não deixa testemunhas, não deixa provas, mas ele acontece. Então, mais uma vez, o inquérito policial instaurado, quem arquiva é o Ministério Público. Sim. Por muitas das vezes os arquivos acontecem por falta disso. Então acaba acontecendo ali um dissenso entre o que está no Código Penal e o que acontece na prática. Mas nisso a gente está conseguindo evoluir um pouco no direito civil, né? Porque como por vezes o agressor, né, a pessoa que foi racista, ele acaba tendo que depor junto à delegacia, com esse depoimento a gente consegue utilizar no direito civil, né, porque ele já deu ali a fé pública da sua declaração. Então ele dificilmente ele vai escapar daquilo que ele pensou. Até mesmo quando a pessoa fala, eu não tive intenção, tal, isso independe para o direito civil. E no direito civil você busca a reparação dos danos. Indenização, às vezes por vezes a reparação, vamos supor, se ele fez uma declaração numa rede social, que ele faça ali dê direito de resposta a outra pessoa. Então a gente tem conseguido evoluir com essa questão que o racismo ainda está mal trabalhado no direito penal, não no direito em si, mas na aplicabilidade. A gente está conseguindo transferir isso um pouco para o direito civil na sua reparação, e o que está sendo bastante interessante, porque nem sempre a prisão é o resultado que a gente espera. Sim. Porque a prisão ela é um momento muito profilático, né? A prisão ela não resolve o problema social, você encarcera, mas não resolve. Então com o direito civil, com as indenizações, a gente está conseguindo ampliar, né, o resultado contra o racismo, então está sendo bastante interessante isso para a gente. E tem tido decisões no sentido de reparação dos danos? Tem sido muito interessante, está crescendo muito. Hoje mesmo eu vou passar por uma situação de uma audiência em relação a isso, porque os juízes, né, estão muito interessados em ouvir a pessoa que foi racializada, em ouvir que a pessoa foi discriminada. Então isso já ajuda muito, né? Porque o depoimento pessoal é muito importante. A pessoa ofendida você chama também de racializada, como que é? A pessoa ela foi racializada. Racializada. Você lembra como eu te falei, olha, que na verdade não existe a raça, pessoa ela é racializada pelo outro. O outro que cometeu o racismo racializa o outro. Entendi. Por isso que as pessoas falam, é japonês e tal. É raça. Você está agindo de modo racializado ao outro. Ou seja, você está discriminando diferente de você. Então, raça é diferente de você racializar a pessoa. Raça é a origem, racializar é o seu ato de discriminar. E o racismo hoje no Código Penal, você falou que ele está equiparado à injúria. A injúria racial foi equiparada ao racismo. E a pena? De 8 a 20 anos, ele não tem direito a progressão, é inafiançável, imprescritível. Então, evoluiu. De 8 a 20. Uma pena alta. Sim, para justamente não cair no juizado especial, para justamente não ter penas alternativas, para que as penas sejam mais duras. Até o início desse ano,
a injúria racial era considerada injúria comum. Então, ou seja, a pessoa recebia lá de 3 a 6 anos, quando acontecia, estava tudo certo. Estava tudo certo, pagava lá 2 cestas básicas, e estava ótimo. E o pior de tudo é que racista não pede desculpa, né? Sim. Racista não pede desculpa, porque ele tem a certeza de que ele está agindo do modo correto. Então, simplesmente você dar ali cesta básica era um prêmio que você estava dando para o racista. Hoje não, hoje ele pode ser preso, ele vai responder aquilo em regime fechado, do começo ao fim, não tem direito a progressões. Então, deu uma fechada, deu uma ajudada, mas ainda não é o que nós esperamos. Mas você não acha? Eu acho que a pena aí é a última coisa que deve ser dada ao cidadão. Você não acha que nós teríamos uma situação aí que mais importante do que tudo seria a educação, voltado para a educação? Claro, com certeza a educação é o caminho, mas a educação a gente resolve o futuro. Nós precisamos começar a resolver o presente também. Sim. O enfrentamento das situações agora, né? A gente precisa desse enfrentamento, a gente precisa dessa luta ativa desse momento. Porque a educação, a gente já está fazendo com projetos de letramento racial, que têm sido maravilhosos, só que a gente sabe que são resultados que vão estar a posteriori. Então nós precisamos de medidas atuais e pensamentos futuros, né? E a gente já vê uma certa mudança de 2012 para cá, com a implantação da lei das cotas, né? Então, ou seja, nós já temos 11 anos, nós já temos uma nova geração um pouco mais consciente. Então isso é a prova de que você colocar a situação desde o início traz ali uma melhora dessas situações racistas. E o que você pensa em relação às cotas? Eu acho um avanço. Eu sou cotista atualmente, né? Hoje eu faço especialização na Faculdade de São Bernardo, por ser cotista, por ser preto. Qual é a definição de preto? Preto é toda aquela pessoa que se identifica com a cor preta. Em primeiro lugar, tem que pensar a autoidentificação. Agora, depois a gente vai ver ali a heteroidentificação, que é ver se a pessoa tem a cor da pele retinta. Você não tem a cor. Eu não tenho pele retinta, mas eu tenho cabelo cacheado, tenho os olhos bem escuros, eu tenho uma ascendência preta, que minha mãe é preta. Então a gente começa a ver que raça é muito além de cor de pele. De cor de pele. Né? E às vezes até o pensamento da pessoa. Isso é bastante interessante, né? Porque se você for numa quebrada, os grandes gênios da quebrada pensam diferente dos grandes gênios da classe branca. Então você começa a ver que até o pensamento da pessoa é diferenciado, né? E devido a isso, são essas inclinações que a gente passa a ter em relação um ao outro. Mas é bem interessante, que a gente tem que prestar muito atenção, principalmente naquilo que a gente fala, naquilo como a gente se comporta, porque o racismo ele está ali, em todas as situações. Ela é base estruturante dessa sociedade. Então a gente precisa modificando aos poucos. Perfeito. Juliano, e nessa situação em que vocês têm essa comissão aí, que a gente tem visto que a administração aí frente ao OAB aí do Dr. Pedro, ele tem dado muito ênfase nas comissões e nós temos muitas comissões ativas. O que vocês têm feito na comissão? Bom, nós começamos, nosso trabalho é seriado, né? Então, como a gente, a comissão, nesse primeiro momento, ela tem um prazo aí de 2 anos da primeira gestão. Então, como que nós dividimos isso em trimestres? Então, nesse primeiro trimestre, nós vamos fazer um trabalho junto ao Instituto Federal. O Instituto Federal ali com a diretoria ali do Sebastião, nós decidimos em 6 meses nós vamos fazer o Instituto Federal uma escola antirracista. Então nós vamos fazer um trabalho junto aos professores, depois junto aos alunos, junto aos funcionários, de implantação de uma educação 100% antirracista. E também nós temos agora um projeto dentro da Eduvale, nós vamos fazer um núcleo de estudos jurídicos raciais, que é a produção do conhecimento científico, pautado em elementos raciais. Nós temos ali também agora o acolhimento
de pessoas que passaram por racismo na OAB. Então, aquele que hoje em Avaré passar por uma questão racista, ao qual ele não consiga resolver sozinho, porque realmente deixa a pessoa imobilizada, procure a OAB, que a gente vai fazer o acolhimento. Claro que nós não vamos fazer o atendimento jurídico, que nem podemos, mas nós vamos orientar como buscar um atendimento jurídico e até mesmo indicar algum profissional que possa ajudá-lo, quer seja psicólogo, assistente social, ou até mesmo um apoio jurídico, para que essa pessoa ela possa ter ali total ajuda neste momento tão difícil. Então são praticamente esses projetos, mas muitos outros vão acontecer. À medida que a gente entregar um projeto pronto, que a gente quer mostrar para a sociedade que o projeto está pronto, que eles podem fazer uso daquele aparelho, para a gente começar um novo, né? Cada passo no seu tempo, porque a gente é muito pequeno, nós estamos numa cidade pequena, então a gente tem que trabalhar conforme os passos, né? Perfeito. Juliano, o que nós não falamos que você acha importante falar? Que, em primeiro lugar, a empatia é um exercício comum que deve ser aplicado a todos, né? Está com dúvida se você vai ser racista num ato? Porque às vezes acontece, fala, nossa, nem sei se eu tô... Não faça e não fale. Já diz o macaquinho, né? Não olhe, não olhe, não fale, não escute. Porque para você não se colocar numa situação como essa. E sempre faça o exercício de perguntar, você se sente à vontade com isso? Você se sente à vontade que eu te fale com você dessa tal forma? Porque conversar sempre é o melhor caminho. Sim. Né? E é a velha história, tá com dúvida, não faça. É diferente dos outros, não, tá com dúvida, vai lá e tenta, vamos ver. Não, tá com dúvida, não faça. Respeite o espaço do outro. Entenda que, e outra coisa que é muito importante, a pessoa branca tem que entender que ela também é raça. Ela não é o sujeito universal, ela não é a régua. Porque infelizmente o branco tem essa intenção, eu sou o ser humano universal e a partir de mim tudo se baliza. Não, o branco também é raça. Então eu recomendo para as pessoas brancas lerem Lia Weiner, Entre o Encardido, o Branco e o Branquíssimo, que é um livro muito importante, que Lia Weiner vai colocar o branco nessa situação racializada. Também tem o Pacto da Branquitude, da Cida Bento. E eu faço um convite muito especial para os advogados começarem a entrar no direito antidiscriminatório. É um direito que está muito latente, a gente está conseguindo evoluir bastante, só que falta profissionais. Então a gente precisa aí de advogados que queiram trabalhar no direito antidiscriminatório. E em Avaré, quem quiser, procure a OAB, porque nós da Comissão de Igualdade Racial estamos fazendo uma formação técnica para advogados, para eles poderem trabalhar diretamente com isso e ter aí o seu caminho profissional trilhado. Ótimo. Infelizmente nós chegamos no final do nosso bate-papo aí e eu queria agradecer muito a sua presença e deixar aqui o convite para outras situações que nós tivermos alguma coisa aí que a comissão vai desenvolver. Estaremos aqui com toda certeza. Muito obrigado, Wagner, muito obrigado do Vale TV, a todos os profissionais, e os profissionais que ficam atrás aí das câmeras, a gente não faria nada disso. Muito obrigado a todos. Com certeza. Pessoal, até a próxima semana.